Eu sou Sócio Marquezine, vice-presidente do Instituto Global ESG, advogado, e estou aqui hoje vou primeiro me autodescrever. Eu estou usando um terno azul, né, uma gravata vermelha, estou com um microfone lapela aqui justamente para que estejam com o áudio bem equilibrado, né. Estou sentado numa poltrona preta e de fato aqui num ambiente em que tem um sofá, né, justamente a bandeira do Brasil, a bandeira de São Paulo e a bandeira do TRT-15, né, Exatamente. justamente aqui com um quadro belíssimo aqui também atrás, de uma criança muito sorridente, uma criança de fato simpática aqui, né, no gabinete, no SNJ, do nosso ministro conselheiro Guilherme Guimarães Feliciano. Ele que preside a Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, na verdade, do Poder Judiciário. Ele que é, na verdade, um dos grandes protagonistas da pauta do ESG e da pauta da sustentabilidade no Brasil. Conselheiro, que honra é estar aqui hoje para termos um diálogo, né, um bate-papo, na verdade, para entender de que maneira, né, o trabalho do CNJ, o trabalho da comissão, né, o seu trabalho de forma pessoal, na dimensão também como juiz do trabalho e da dimensão também não apenas institucional, mas também pessoal na abordagem do SG e da sustentabilidade. Que alegria estar aqui contigo hoje. Doutor Sóstenes, meu amigo Sóstenes, alegria minha, uma honra imensa estar aqui contribuindo para esse podcast, enfim, participando de algum modo deste importante evento que neste momento ainda é um evento futuro, mas que logo será presente com todo êxito sobre circularidade e sustentabilidade no Brasil e, evidentemente, no que me diz respeito, essa é uma oportunidade de falar um pouco também das nossas preocupações com a economia circular e com o manejo de resíduos sólidos, muito especificamente no Poder Judiciário. Eu sou Guilherme Guimarães Feliciano, sou conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2024-2026, sou juiz do trabalho do primeiro grau no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, no estado de São Paulo, e estou aqui exatamente na vaga do juiz do trabalho neste colegiado tão importante que se cedia aqui em Brasília e que cuida das políticas do Poder Judiciário em todos os 91 tribunais e nos 2 conselhos nacionais do Poder Judiciário. Eu também farei minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos claros, 1,71 m, aproximadamente 80 quilos. Eu estou com um terno preto, gravata cor de vinho, sapatos pretos, camisa branca. Estou também aqui com o microfone na lapela. Estamos no meu gabinete. Tenho a honra de receber aqui o Dr. Sóstenes, mais uma vez, nós que tantas vezes já estivemos aqui discutindo a pauta da sustentabilidade e o restante do ambiente, o Dr. Sóstenes tratou de descrever com toda a precisão. É uma alegria estar aqui. Falar da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social é falar de uma missão que me foi delegada pelo presidente Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, tão logo eu aqui cheguei para o início do mandato. Nós aqui, conselheiros, temos algumas pautas, exatamente para que haja, digamos, uma divisão social do trabalho mais inteligente. Entre as minhas pastas está exatamente a pasta da sustentabilidade e da responsabilidade social, envolvendo, portanto, a própria questão da diversidade, da acessibilidade e outras tantas que, para mim, são da máxima importância. Também a pauta da democratização e da modernização dos serviços judiciários, a pauta da saúde,
na perspectiva do Poder Judiciário, perspectiva interna, ou seja, magistrados, servidores, terceirizados, aprendizes, estagiários, e a pauta do servidor público, muito particularmente, também está comigo no Fórum Nacional de Discussão para as Carreiras do Poder Judiciário. E no que diz respeito especificamente à sustentabilidade, o Dr. Sóstenes e o Instituto Global têm sido nossos parceiros em diversos eventos. Ano passado, realizamos aqui o primeiro seminário internacional para a sustentabilidade no sistema de justiça. Tivemos, tanto na organização como na realização, a participação do Dr. Sóstenes e de outros importantes parceiros, doutor que inclusive presidiu uma das mesas, e a nossa satisfação de estar aqui mais uma vez para discutir esse tema tão importante. Apenas para iniciar, Sóstenes, com esta referência, talvez quem nos assista possa pensar, bom, mas o que é que o Judiciário tem a contribuir com o tema da sustentabilidade? Afinal, talvez faça sentido cogitar do papel das empresas, da iniciativa privada, na questão da emissão dos gases de efeito estufa. Talvez faça sentido pensar nos hábitos das pessoas em relação à reciclagem, aos próprios resíduos, então nos próprios hábitos domésticos, não é? na própria utilização de coleta seletiva. Mas o Judiciário, a primeira resposta e mais óbvia seria: o Judiciário tem a dar o seu exemplo, e eu diria um bom exemplo. Né? O Judiciário não tem uma tarefa simples, porque, como eu falava antes, estamos tratando de 91 tribunais e 2 conselhos, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho da Justiça Federal, todos eles sob a alçada do Conselho Nacional de Justiça, afora o Supremo Tribunal Federal, que este aí não está sob o guarda-chuva do CNJ, mas também tem um papel a cumprir. E todo este continente chamado Poder Judiciário tem muito a contribuir e está contribuindo com a questão da sustentabilidade. Para falar apenas do CNJ, esta preocupação não é de hoje. A política nacional de sustentabilidade para o Poder Judiciário, como atualmente é praticada, deita raízes na resolução número 400, mas antes disso já tínhamos outras normativas que exatamente seguiam nessa direção, e mais recentemente, em novembro do ano passado, inclusive com o meu voto, eu já estava aqui como conselheiro, nós aprovamos a resolução 594 já um grande legado, já. do Conselho Nacional de Justiça. Eu posso dizer, uma das meninas dos olhos do ministro Barroso, ele fez muita questão e trabalhou muito entusiasticamente para que esta resolução fosse aprovada com celeridade, e esta resolução traz, Sóstenes, um objetivo, eu diria, dos mais ambiciosos. Eu tenho sempre dito, quando falo disto, que talvez de todas as iniciativas do ministro Barroso na presidência do CNJ, essa tenha sido uma das mais ambiciosas, porque com prazos, inclusive, mais justos do que os próprios prazos que viriam, por exemplo, depois, em dezembro do ano passado, quando é finalmente aprovada no Congresso Nacional a Lei Nacional para o Mercado de Crédito de Carbono, que tem lá os seus prazos na perspectiva de uma compensação adequada nos diversos segmentos da economia brasileira, enfim, da sociedade. No caso da Resolução 594, volto a dizer, os nossos prazos são ainda mais justos, porque a ideia, e este é o compromisso, e isto é normativo para o Poder Judiciário, é que até 2030 todos os tribunais do país estejam neutros em emissão de carbonos. Ou
por redução das emissões ou por compensação das emissões, inclusive recorrendo, se o caso, ao mercado de crédito de carbonos para esta compensação. Então, uma resolução inovadora, além do seu tempo, e ambiciosa. E aí o que eu ia lhe dizer, bom, então este é o papel do judiciário, convencer pelo exemplo, este é um deles, né? Como nós sempre gostamos de dizer, a fala convence, mas o exemplo arrasta. E o judiciário está dando o seu exemplo. Mas mais do que isso, e era esse o ponto que eu queria mais enfatizar, doutor Sóstenes, o Poder Judiciário, se não olhar com cuidado as suas próprias atividades, ele pode ser um grande agente poluidor, ele pode impactar terrivelmente o meio ambiente. Basta dizer que destes 91 tribunais, apenas um deles, certo que o maior do país, mas ainda assim, apenas um desses 91 tribunais, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem um orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para este ano de 2025 de aproximadamente 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais, o orçamento anual. É mais do que o Estado de Sergipe. Impacto gigantesco. É mais do que 4 ou 5 unidades da federação. Portanto, apenas por isso, podemos perceber o quanto um único tribunal poderia impactar negativamente o meio ambiente em termos de consumo de energia, em termos de saneamento, em termos de resíduos sólidos, em termos de emissão de gás de efeito estufa. E, portanto, ter esse olhar para dentro é também produzir um efeito muito positivo para o meio ambiente e para a sustentabilidade de um modo geral. Nós estamos cientes disso e estamos trabalhando para isto, inclusive com excelentes parcerias como a do meu querido Dr. Sóstenes, que está aqui conosco. E o que é que o senhor diria, conselheiro, que são à frente da comissão e desse impacto do Poder Judiciário, 91 tribunais, enfim, que são os grandes desafios que o senhor tem enfrentado no dia a dia, né? É de fato uma pauta que digamos, eu não diria que é a pauta do momento, é a pauta necessária, mas de fato, o que o senhor diria que são desafios que estão sendo enfrentados e que talvez sejam necessários um arranjo interinstitucional, um arranjo com os demais poderes, e de fato, para eventual amarra institucional, para que possamos auxiliar? O senhor diria que são desafios a serem enfrentados no porvir? Eu apresentaria 3, assim de chofre, diante da sua pergunta. O primeiro e mais óbvio é o desafio da conscientização. E eu digo, como eu antecipava, neste olhar para dentro, ou seja, a conscientização do magistrado, do servidor, do terceirizado, enfim, de todos aqueles que compõem, digamos, a população judiciária. Porque o fato é que nós, Sóstenes, nos acostumamos, especialmente as pessoas da nossa geração, com um mundo que parecia estar à nossa disposição e pronto para nos servir de acordo com a nossa necessidade e mais, de acordo com o nosso capricho. E tudo seria uma questão de pecúnia, de dinheiro. Quem tivesse dinheiro poderia consumir e consumir o quanto quisesse, e inclusive consumir de modo a desperdiçar. Hoje, com a mentalidade e os elementos que nós temos e o que a ciência já nos legou mais recentemente, por exemplo, com relação ao próprio efeito estufa, ao aquecimento global, e temos visto resultados concretos disso, né? Resultados cataclismáticos. Basta ver o que houve com o Rio Grande do Sul no ano passado, o que estamos vivendo com os tantos incêndios
em diversas biotas, inclusive no país, né, e também fora dele, em vários estados do mundo, né, na Europa, nos Estados Unidos. Tudo isto revela que nós não podemos consumir e poluir indiscriminadamente e sem nenhuma consciência. Então, o primeiro desafio, e talvez o mais difícil, seja criar esta consciência de que o ato de consumir, o ato de produzir, o ato de se relacionar em sociedade deve sempre considerar também o impacto que isto trará para o meio ambiente e para as atuais e futuras gerações. E veja, sem nenhuma hipocrisia, porque de fato vencer as hipocrisias também faz parte deste processo contínuo de se auto-reeducar. O amigo vai olhar ao redor e vai ver que nós temos papel aqui, papel ali, uma pilha de papel logo atrás, vários livros. Eu sou de uma geração que aprendeu a ler, aprendeu a ter prazer com a leitura, aprendeu a estudar a partir do papel. E é difícil se desapegar deste hábito. Mesmo eu sendo presidente da Comissão Nacional de Sustentabilidade, eu estou rodeado de papel. Tenho tentado reduzir, mas é difícil. Veja que esta reeducação, esta ressignificação é difícil. Sóstenes vai se lembrar que quando nós fizemos aquele primeiro seminário internacional que eu mencionava há pouco, tivemos o cuidado de primeiro não utilizar papel. Então foi um evento grande, mais de 500 pessoas aqui no CNJ, mas não havia pastinhas com papéis para anotação para ninguém. Literalmente. E quem quiser que levasse o seu notebook, né, ou anotasse no seu smartphone. Não havia folders, não havia cartazes, não havia banners, e nós não tínhamos também copos de plástico para consumo de água. E, inclusive, então sugeríamos que cada qual trouxesse a sua caneca e aí estavam lá os bebedouros e poderiam beber. Foi o nosso modo, e vejam, são hábitos que eventualmente nós mesmos não temos no nosso dia a dia, como a questão do papel, mas foi a maneira de tentar, digamos, passar esta mensagem de que falar de sustentabilidade sem hipocrisia é tentar se reeducar, tentar ressignificar os hábitos. Esse é o primeiro grande desafio. Um segundo desafio, este macro, e me parece o presidente Barroso, inclusive a nosso pedido, deu um passo importantíssimo nisto. Quando eu chego aqui, Sóstenes, e eu já lhe disse isto, os tribunais já tinham há alguns anos todas as suas obrigações derivadas da Resolução 400, que trata exatamente da Política Nacional de Sustentabilidade no Poder Judiciário. Mas o que eu percebi é que os tribunais faziam isto, digamos, quase que como ilhas. Cada um com o seu PLS, o seu plano logístico de sustentabilidade, como manda a resolução, cada um com o seu comitê, cada um com a sua política, mas não se falavam a respeito, ou seja, a rigor, muitas vezes boas práticas se perdiam porque não eram ali intercambiadas entre os vários tribunais. Muitas vezes, até numa perspectiva competitiva, que não faz muito sentido se estamos falando de sustentabilidade, portanto de solidariedade social e inclusive intergeracional, porque nós temos, por exemplo, premiações, né? Então o selo CNJ de qualidade, que consideram a questão da sustentabilidade. E, eventualmente, você ter um bom modelo significaria você ter uma condição melhor de obter um selo diamante do que um outro tribunal,
E aí você acaba não se sentindo sequer estimulado, digamos assim, a dividir o seu know-how, porque afinal todos querem o selo diamante e nem todos conseguirão. Isto acaba sendo um elemento de vantagem, mas isto, percebam, é o contrário que se pretende quando se fala em sustentabilidade e solidariedade social e intergeracional. Né? E, além disso tudo, percebemos que muitas vezes as administrações, embora quisessem ter bons resultados, até por conta do prêmio qualidade, ainda percebiam isto como algo secundário, algo que não era da preocupação imediata, por exemplo, dos presidentes dos tribunais. Os presidentes dos tribunais tinham outras preocupações ligadas, talvez, à inovação, ligadas à atividade fim, evidentemente, ligados à questão da gestão e de um gasto inteligente, mas não sustentabilidade. A sustentabilidade era uma política que os tribunais sim tinham por força da Resolução 400, mas que era relegada ao segundo, às vezes até o terceiro escalão. Pois bem, reportei tudo isto ao presidente Barroso e disse: presidente, nós precisamos ter uma política de sustentabilidade que, por assim dizer, gire por si só. Ou seja, eu sou um entusiasta das questões de meio ambiente e sustentabilidade. Tanto é que sou professor da Universidade de São Paulo e ali uma das minhas disciplinas na pós-graduação é exatamente a disciplina do meio ambiente de trabalho, que é um conceito que envolve ao mesmo tempo sustentabilidade no seu sentido mais ampliado, inclusive quanto à questão da responsabilidade social, enfim, e que, por outro lado, também envolve o debate do trabalho decente. Né? Então, falar de meio ambiente de trabalho é falar da convergência entre sustentabilidade e trabalho decente, que são dois ODSs convergindo para um conceito. É isto que eu estudo, eu tenho um grupo de pesquisa na USP voltado apenas para isto. É um tema do meu gosto. E, portanto, quando a missão me foi confiada, eu adorei. Agora, vamos supor que o próximo conselheiro ou o que virá depois não tenha tanta aptidão pelo tema, ou aptidão para o tema, ou tanto apetite pelo tema. Poderíamos ter, em tese, digamos, uma ênfase menor, poderíamos ter, quem sabe, um estímulo menor para que a política crescesse entre os tribunais. E é o tipo de política que não pode depender da pessoa, que é uma política institucional. E disse, então, ao presidente Barroso que precisaríamos de um modelo em que os próprios tribunais realizassem eventos, discussões, trocas, intercambiassem experiências e, a partir disso, primeiro, integrassem isto como um elemento de primeira grandeza nas políticas das próprias administrações e não algo para o segundo ou terceiro escalão, e segundo, criassem, volto a dizer, as próprias políticas comuns, os próprios intercâmbios, os próprios eventos, para que qualquer conselheiro que viesse para este gabinete ou para qualquer outro e que assumisse a comissão, já teria diante de si esta roda girando. E ele teria que necessariamente sentar no assento do piloto e seguir o curso. O ministro Barroso entendeu perfeitamente, me sentei aqui 2 ou 3 vezes com os juízes auxiliares que tratam da pauta e, por fim, construímos, a partir de uma portaria número 184, que foi inclusive divulgada aqui no CNJ, no plenário, por ocasião da primeira reunião preparatória para o Encontro Nacional do Judiciário, que este ano acontece em Florianópolis, em dezembro, demos a todos os presidentes e corregedores que aí estavam a notícia desta portaria do presidente do CNJ, que criava então, Sóstenes, a Rede Nacional de Sustentabilidade, que não havia até então.
para integrar os 91 tribunais em uma política única de sustentabilidade. E isto a partir de um comitê gestor nacional que nós estamos terminando de compor, e eu já disse ao amigo a boa nova, mas oportunamente daremos a devida publicidade, mas o Dr. Sóstenes terá provavelmente um papel importante aqui. Além deste comitê gestor nacional, comitês gestores regionais, um para cada região geoeconômica, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Estes 5 realizando políticas regionais de sustentabilidade, integrando todos os tribunais, tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais estaduais, tribunais eleitorais, tribunais militares dessas regiões geoeconômicas. E criamos ainda, ao mesmo ensejo, nesta portaria, as Semanas Nacionais de Sustentabilidade, que devem exatamente fomentar estas políticas, esses intercâmbios, nas respectivas regiões. E aí já temos, Sóstenes sabe disso, porque inclusive anunciei isto por ocasião de um evento do Instituto Global. Já temos para o mês de outubro, nos dias 16 e 17 de outubro, portanto, com sede no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, TRT 13, em João Pessoa, a primeira Semana Nacional de Sustentabilidade da região Nordeste, com todos os tribunais do Nordeste trabalhando juntos para isto, e aí todos os tribunais do país são convidados para participar, e até mesmo a sociedade civil, a iniciativa privada, vamos ter audiência pública, todos chamados a apresentar suas boas práticas e a trocar ideias, como se fosse um gigantesco brainstorm para termos cada vez mais alternativas de sustentabilidade para os tribunais e para toda a sociedade organizada. E depois, em novembro, nos dias 5 e 6 de novembro, vamos ter a segunda Semana Nacional de Sustentabilidade, que também já está em franca construção, agora da região Sudeste, com sede no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, no meu tribunal, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, né? Sendo que quem está na coordenação bienal, os comitês regionais têm coordenações bienais. Quem está na coordenação bienal do Sudeste é o TRT da 2ª Região de São Paulo, que está organizando com o TRT da 15ª Região para todos os tribunais da região Sudeste esta segunda Semana Nacional de Sustentabilidade. Né? E no Nordeste, quem está à frente e também cedia o evento é o TRT da 13ª Região. Né? No Centro-Oeste, quem está na coordenação bienal do Comitê Regional é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Na região Nordeste, quem está à frente, na região Norte, quem está à frente é o Tribunal do Amazonas, e na região Sul, quem está à frente é o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que exatamente alcança os 3 estados na Justiça Federal Comum, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E teremos, então, este ano já as 2 primeiras semanas nacionais e, ano que vem, as outras 3 para fechar apenas esse primeiro ciclo. Então, veja, volto a dizer, o conselheiro que vier já chegará com esta roda girando e os eventos acontecerão. Isto foi uma conquista que nós devemos ao ministro Barroso, que teve sensibilidade de perceber essa necessidade. Uma pauta conjuntural. Exatamente. Pauta conjuntural. Isto, então, um macro desafio, que era integrar os tribunais em uma política única e fazer com que percebessem que a política é prioritária, não de terceiro escalão. Isso estamos fazendo, acho que estamos vencendo este obstáculo. E o terceiro obstáculo, que este é universal, não é? A questão da inovação. Boas soluções de sustentabilidade pressupõem iniciativas arrojadas de inovação. Até
porque muitas vezes o que é sustentável encarece. Não é? Se eu penso em papel reciclado, o preço tende a ser maior que do papel comum. Se eu penso em substituição de parte da matriz energética de uma unidade, por exemplo, temos estimulado muito usinas fotovoltaicas para que os tribunais se tornem autossuficientes na produção de energia elétrica. Um dos eixos, inclusive, da campanha. Um dos itens da campanha, do nosso pacto pela sustentabilidade no Poder Judiciário. Exatamente. E, para além disto, muitos tribunais, inclusive, já estão em vias de começar a devolver energia e, portanto, ter rendimento com isto. Né? Mas isto exige dinheiro, investimento que, às vezes, os tribunais não têm para fazer pelo seu orçamento curto. Então, precisamos de soluções inovadoras. Reciclagem de resíduos sólidos, vamos falar disso, quem sabe, daqui a pouco. Sim. Por que não pensar em sociedades cooperativas? Enfim, soluções inteligentes. E veja, nem tudo que é inovação precisa de tecnologia da informação. Que a gente pensa em inovação, pensa em inteligência artificial. Também é um caminho importante de inovação, mas não é o único. Às vezes você tem uma solução simples, né, que vai inovar. Então, o terceiro desafio, aliar sustentabilidade com inovação. Falei muito, mas passei aí o que eu acho que são os 3 grandes desafios. Com toda certeza. Já entrando, conselheiro, na pauta propriamente dita da economia circular, eu diria que um dos grandes objetivos do evento é refletir o que é que o Brasil já tem de legislação relacionada à gestão mesmo de resíduos sólidos, e talvez fazer aquela pergunta, o que precisa ter para inovar na parte normativa, para inovar na execução, para tornar mais palpável para a indústria, né, alguns instrumentos para que ela possa implementar, de fato, a economia circular como um todo. E agora que o Congresso está discutindo justamente a transformação do Plano Nacional da Economia Circular em política, de fato, nacional de economia circular para se transformar em lei, né, é uma das políticas que o Congresso se comprometeu, até mesmo no Pacto de Estado pela Transformação Ecológica, que é o embrião também do Pacto Nacional do Sistema de Justiça. Sim, sim. Né? Algumas pautas, na verdade, os 3 poderes definiram. Não é se, é quando. E esse quando, eu diria que a política também de economia circular, é uma das pautas que o Congresso Nacional está trabalhando pré-COP. Né? Então, eu diria, de fato, o que de fato o Conselho Nacional de Justiça poderia contribuir com relação a isso. Na verdade, não é o que poderia contribuir, o que já está fazendo com relação a essa transformação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para a Política Nacional de Economia Circular. E aí eu quero dizer também aqui a hierarquia que a lei já traz com relação à gestão de resíduos sólidos. Primeiro fala, antes de reduzir, nós temos que evitar gerar. Exatamente. Antes de reutilizar, nós temos que reduzir. Antes de reciclar, reutilizar. Né? E, de fato, antes de tratar, reciclar. Então, foi feita uma hierarquia. Perfeito. Evitar gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e só, ao final, rejeitos. Né? Por isso que nos moveu a discutir essa pauta com uma gigante do Brasil, que é a Embrapa, né? É co-realizadora do evento nosso. Nós vamos equilibrar 3 grandes eixos: economia circular, cadeias produtivas e finanças sustentáveis. Primeiro, o fomento. Nós temos que colocar os bancos públicos, os bancos privados, as instituições de fomento para estar conectada nessa pauta da economia circular. Né? E cadeias produtivas sustentáveis. Não tem como discutir isso sem colocar a Embrapa, né, no contexto, sem colocar a Embrapa na mesa. Essa aqui é a grande... O desenvolvimento econômico do Brasil perpassa em boa medida pela Embrapa. E, a partir dessa solução da cadeia produtiva sustentáveis, de que maneira a economia circular pode ficar palpável para a indústria? De que maneira ela vai ter incentivos? De que maneira ela vai equilibrar isso no seu dia a dia? Então, um dos eixos que nós vamos lançar no evento, e aí já dando um spoiler aqui, nós vamos lançar uma campanha relacionada à economia circular. Começo, meio e recomeço. Muito bem. Uma economia sem fim, uma economia circular. Para tornar mais palpável isso. E discutir isso com as cooperativas,
nós estaremos lá com a Aline Souza, que é uma grande liderança das cooperativas, uma catadora que está fazendo história também, inclusive está agora estudando Direito, né? Acabou de entrar no curso também estudando Direito, né? A advocacia, ela tem uma super liderança, fala bem, se posiciona bem, tem muito a contribuir no dia a dia aí do sistema jurídico como um todo. Então, eu colocaria essa pauta aqui para o conselheiro de que, de fato, nós podemos refletir Plano Nacional de Resíduos Sólidos com Política Nacional de Economia Circular, promovendo toda essa cadeia aí e incentivos envolvendo o Brasil como um todo. Sim, o doutor bem apontou, né? Nós já temos uma política nacional de resíduos sólidos, temos uma lei para isso e agora estamos caminhando para uma política nacional de circularidade, né, que é o que de fato representará uma mudança qualitativa nesta fronteira que nós temos entre um tempo no qual, e aí eu volto àquela nossa conversa anterior, parecia que o mundo estava à nossa disposição, era o nosso quintal, e por conta disto tivemos cada vez mais, especialmente a partir da segunda metade do século XX, cidades, especialmente as grandes cidades, convivendo com lixões, né? Porque bastava rejeitar. Consumo e rejeito, né? E começamos a perceber que não podia ser assim, não é? E agora sim, parece-me, a lógica começa a se estabelecer mais conforme a uma realidade muito clara de recursos que são limitados e que, se forem consumidos inadequadamente, impactam negativamente, inclusive terminam comprometendo os outros recursos que ainda estão disponíveis. Não é? Então, a ideia do não gerar em gerando, não é? Compensar, reutilizar, reciclar e, no limite, tratar, é a lógica que também está movendo o judiciário desde a Resolução 400. Não com esta hierarquia claramente descrita no texto, porque a resolução é um pouco mais antiga, mas me parece que esta lógica está lá. Não é? Antes, então ali temos um capítulo reservado exatamente... a lei é de 2010. Exatamente. Talvez a resolução era de 2000 a resolução um pouco depois. A resolução já é desta década. 2014, se não me engano. Exatamente. Vamos ver aqui, já tiramos a dúvida. Mas o fato é que, embora esta resolução não diga textualmente desta hierarquia, né, de tratamentos, na Resolução 400 é 16 de junho de 2021. Institui a política de sustentabilidade do Poder Judiciário. Ela já tem um capítulo reservado exatamente à questão dos resíduos e dos resíduos sólidos em especial. E veja, o Poder Judiciário também produz todo tipo de resíduo. Resíduo orgânico, né, resíduos propriamente recicláveis, até resíduos próprios, por exemplo, de serviços médicos, porque há unidades em que se pratica a medicina, ainda que não sejam, enfim, unidades cirúrgicas, etc., mas no qual se consomem materiais, inclusive de natureza médica, que podem ser infecto-contagiosos. E aí vem uma discussão que até recentemente eu discuti aqui em Brasília em um evento sobre circularidade, no qual eu fui representando o CNJ. É possível pensar circularidade quando eu trato de resíduos em serviços médicos? Sim, é possível, com as devidas cautelas, e a depender do tipo de resíduo. Agora, o judiciário já está discutindo a questão dos resíduos sólidos, digamos, nesse nível de minúcia? Não. Mas a ideia fundamental, volto a dizer, já está na Resolução 400. Então,
em primeiro lugar, na medida do possível, não produzir o resíduo. E a partir do momento em que este resíduo tenha de ser produzido, mais uma vez, atuar no sentido de, em uma hierarquia que ali não está expressa, mas que me parece estar no espírito da resolução, cuidar de, se o caso, reutilizar, reciclar, no limite tratar. Nesse particular, inclusive em relação às cadeias, e aqui vou falar sobretudo das cadeias de serviço, a Resolução 400 também fala das contratações sustentáveis, que têm sido praticadas pelos tribunais, em alguns deles, digamos, com uma abrangência e uma eficiência maior, em outros com uma abrangência ou uma eficiência menor, mas têm sido praticadas. O que significa dizer que nas licitações os tribunais já precisam considerar elementos, até mesmo para a escolha da empresa a contratar, e também em relação a mercadorias, não apenas a serviços, tem de considerar aquelas que ofereçam propostas que poluam menos, que impactem menos. E, portanto, e veja, isto é algo que está sendo amadurecido. Mas eu espero que com o evento que, por exemplo, teremos aqui, e daqui a pouco eu já posso até anunciá-lo, que com este evento isto cada vez mais se robusteça. Os tribunais passem a preferir empresas que forneçam serviços ou mercadorias numa perspectiva de circularidade. Então, empresas que, por exemplo, recolham os resíduos que redundarem do que forneceram, seja em termos de produtos ou em termos de serviços. Ou que, de alguma maneira, ou com alguma tecnologia, ofereçam serviços e mercadorias que, ao final, representem um volume menor de resíduos. Isto precisa ser levado em consideração. E volto a dizer, isto está no espírito da Resolução 400, quando nós pensamos em contratações sustentáveis, o que é um dever dos tribunais por força da Resolução 400. E aí, como eu dizia, em relação a esse aspecto especificamente, eu quero até aproveitar o ensejo deste evento importante. Eu dizia ao Dr. Sóstenes, que gentilmente me convidou para estar ali presente, né, com os ministros do TCU, enfim, com todas as ilustres autoridades que lá estarão. Eu gostaria muito de estar presente, havia até antecipado que estaria, mas aqui as pautas do Conselho Nacional de Justiça muitas vezes não me permitem fazer tudo o que eu desejo. Exatamente. Então eu terei de estar no Centro-Oeste, também em uma pauta de sustentabilidade, mas em um dos tribunais, dentro das missões que me competem aqui, porque, afinal, eu preciso prioritariamente olhar para os tribunais, é para isso que eu estou aqui. E, em razão disso, não me será possível ir pessoalmente. Disse ao Dr. Sóstenes que um próximo convite, porque esse já será o segundo, e um terceiro convite, de qualquer maneira, estarei presente fisicamente. Mas, desta vez, mesmo não estando, faço questão de aproveitar o ensejo e convidá-los todas e todos para uma audiência pública que nós vamos realizar aqui em Brasília, aqui no CNJ, exatamente 6 de outubro, me parece. Sobre circularidade, né, ou sobre, enfim, manejo de resíduos sólidos, no dia 6 ou 8? 8, no dia 8 de outubro de 2025, que é uma quarta-feira, a partir das 14 horas. Este evento, que na verdade é um evento científico-acadêmico, que termina com uma audiência pública. E o edital da audiência pública já está disponível para quem quiser, basta ver o sítio do Conselho Nacional de Justiça na internet. Este evento, que começa às 14 horas, eu dizia, acontece aqui no plenário do CNJ. Ele se chama Crise Climática, Poder Judiciário, Sustentabilidade e Resíduos Sólidos.
vamos ter aqui USP, Unicamp, vamos ter, evidentemente, os tribunais apresentando as suas boas práticas, vamos ter especialistas importantes que estão sendo convidados e estão aceitando o nosso convite, e ao final, como eu dizia, o edital já está aberto, vamos ter uma mostra de boas práticas envolvendo todos os que quiserem trazer estas suas boas práticas. Os próprios tribunais, como eu dizia, mas também a iniciativa privada, empresas que queiram apresentar suas boas práticas especificamente quanto a manejo de resíduos sólidos, especialmente na perspectiva da circularidade, da economia circular. Terão o seu espaço, né? Sóstenes vai se lembrar que, por ocasião do primeiro seminário internacional no passado, tivemos aqui duas grandes empresas, né, do setor privado que trouxeram mais de 200 contribuições em geral e duas empresas multinacionais que trouxeram aqui os seus bons exemplos. E, é claro, o terceiro setor. Queremos saber também o que o terceiro setor está fazendo a respeito. A nossa estimativa é que o número de inscritos equivalha ao que tivemos no ano passado, ou talvez até ultrapasse. Aí, obviamente, teremos que fazer uma solução, teremos que fazer, sim, uma solução, e a solução será a seleção. Né? Teremos de selecionar algumas práticas mais, digamos, emblemáticas, e especialmente por setor, né, para que não se repitam ideias similares, mas todas terão a possibilidade de publicação no sítio do CNJ. E vão ter ali um tempo para exposição, que também não será um tempo muito longo. Mas inscrevam-se. Esse edital já está circulando. Quem por acaso não o encontrar pode entrar em contato aqui com o meu gabinete, o gabinete do Juiz do Trabalho, no CNJ. Quem vier aqui fica no terceiro andar do Bloco E. Então basta que venham aqui ou que nos enviem um e-mail e nós enviaremos esse edital. Ainda há prazo, ainda podem se inscrever e aí virão aqui e apresentarão, pode ser online também, se eventualmente estiverem distantes e não tiverem como se deslocar, e poderão apresentar as suas boas práticas dentro deste limite, que é o limite de espaço-tempo que nós vamos ter para as apresentações. Mas venham. E a ideia, Dr. Sóstenes, no final, inclusive, é discutir como nós podemos melhorar a política de manejo de resíduos sólidos no judiciário. Como eu disse, esta lógica que agora está cada vez mais presente na Estratégia Nacional de Economia Circular, ela de alguma forma já está implícita na Resolução 400, mas temos que torná-la, quem sabe, explícita. E de algumas maneiras, e mais do que isto, dentro da lógica própria da sustentabilidade, e a Resolução 400 diz, sustentabilidade não é apenas esperar dos tribunais e exigir dos tribunais uma ação ambientalmente correta, na perspectiva do meio ambiente natural, porque isso é importante, mas para além disto, ações que sejam eficientes e transparentes do ponto de vista da gestão. Ações que sejam culturalmente diversas e ações que sejam socialmente inclusivas. E eu pegaria esse gancho, conselheiro, para, na verdade, destacar os dois eixos da comissão. Nós estamos falando da Comissão Permanente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social. Que é o S do ISG. Exatamente. Um dos reclames que nós estávamos conversando, e se eu tenho uma sensibilidade muito grande, é de fato as milhões de famílias que estão envolvidas no ecossistema dos catadores. É esse o ponto. Um dos reclames das cooperativas dos catadores é de fato ter a compensação efetiva pelo pagamento por serviço ambiental, pelo que eles prestam à sociedade. Não só o produto do quilo ali da lata de alumínio, da questão do vidro, do que eles conseguem reciclar, do que conseguem colocar de volta na indústria, mas de fato o pagamento efetivo
pelo serviço ambiental que eles prestam à sociedade. Essa talvez seja uma das pautas, talvez não, eu diria que é a pauta prioritária do sistema cooperativo hoje, relacionado aos catadores e enfim, ao ecossistema de reciclagem envolvendo o social. O que você poderia falar sobre isso? E eu vi, né, que, na verdade, esse também será um dos pilares da audiência pública. Exatamente. Veja que nós não combinamos nada, preciso dizer isto. Dr. Sóstenes, muito gentilmente, está aqui já há algumas horas. Infelizmente, eu tive uma série de compromissos aqui que acabaram se acumulando, não tivemos tempo de conversar antes. Então, tudo que vocês estão vendo aqui é de bate-pronto, é pinga-fogo. Mas o Dr. Sóstenes já antecipou o que eu ia dizer, que é exatamente isto. Os tribunais, e aí nem todos, mas têm tido dentro dessa visão maior de sustentabilidade uma sensibilidade, e eu diria especialmente os tribunais trabalhistas, mas outros também, uma sensibilidade com o S, com o social. Então, ao mesmo tempo em que eu posso, ao invés de simplesmente descartar o resíduo, encaminhá-lo para a reciclagem, ou eventualmente para um reuso externo, mas muito especialmente para a reciclagem, os tribunais, ou alguns tribunais, perceberam que podem fazer isso, inclusive, favorecendo comunidades menos abastadas, comunidades mais carentes. E isto, muito particularmente, a partir, por exemplo, da colaboração de recicladores e catadores, que geralmente se organizam ou em associações ou em cooperativas. E muitos tribunais têm feito isto. Isto é importante. Enquanto que alguns tribunais preferem contratar empresas que, por sua vez, vão se valer desse serviço. Mas qual é a grande questão? Precisamos perceber que essas populações, que estes coletivos, essas associações, estas cooperativas, eles estão prestando serviço ambiental. E, portanto, em tese, devem ser remunerados por isto, por esse serviço ambiental. E como o Sóstenes disse, essa remuneração não pode ser só o material, porque, volto a dizer, eles estão colaborando, por exemplo, para um tribunal mais sustentável, estão prestando um serviço para isto. Muitas vezes, quando há esses contratos em que empresas são chamadas, são contratadas para prestar esse serviço, e então as empresas é que terminam indiretamente fazendo com que os catadores, os recicladores, organizados ou não, acabem trabalhando para o tribunal, essas empresas também não costumam remunerar. E no final das contas, este indivíduo, este coletivo que está prestando um serviço, termina se remunerando apenas com o material e com o que conseguem obter por ele. O que significa que, de algum modo, na ponta, porque vejam, eles também não têm direitos sociais garantidos, já que não são empregados de ninguém. Eles não têm, em princípio, sequer cuidados relacionados à saúde e segurança do trabalho. A questão previdenciária fica por conta absolutamente deles próprios, se quiserem de alguma forma contribuir, e geralmente não podem, não é que não querem, não podem. No final das contas, em uma das pontas, o que nós estamos vendo é trabalho precarizado, trabalho que não é decente. Literalmente. E aí eu quebro aquilo que eu dizia antes, eu não posso pensar sustentabilidade sem trabalho decente. Nenhum tribunal será sustentável se de alguma maneira estiver estimulando trabalho precário. Então, por que não pensar alguma solução normativa, inclusive, ou pelo menos alguma estratégia orçamentária ou contratual que permita que esses trabalhadores, que essas associações, que essas cooperativas obtenham uma remuneração pelo serviço ambiental? Ah, mas isto sairá dos cofres públicos? Bom, quando se contrata a empresa, isto não sai dos cofres públicos?
Agora, podem-se pensar, eu falava de inovação, pode-se pensar em outras alternativas, mas o importante é que nós construamos um capítulo novo na história da gestão dos resíduos sólidos e dos resíduos em geral, não apenas dos sólidos, dos resíduos nos tribunais, que não signifique, de alguma maneira, compactuar com contextos de trabalho precário. E em que, pelo contrário, nesta corrente do bem da sustentabilidade, o tribunal seja um vetor de promoção de melhores condições sociais para esses trabalhadores, para esses catadores, para esses recicladores, como você fala bem, para esses coletores. Um catalisador dessa discussão, um catalisador dessa transformação, Exatamente. dessa solução social. É o que nós esperamos. Veja, é uma audiência pública, então, digamos que tudo poderá acontecer. Mas o que eu espero, o que eu gostaria é que no final, quem sabe, numa carta de Brasília ou algo como isto, nós pudéssemos sugerir uma alternativa para que os tribunais passassem a sistematicamente, direto ou indiretamente, remunerar esses serviços ambientais, a bem dessas populações, dessas pessoas. E aí sim, casando o ambientalmente correto com o socialmente responsável. É isso que nós queremos. Vamos conseguir? Espero que sim, farei tudo para isto. Conselheiro, e eu queria já seguir para os nossos arranjos finais, que você pudesse falar um pouquinho o que significa, e aí em diversas dimensões que você possa falar, o termo para si proteção intergeracional. Né? Eu rememoro que desde as primeiras agendas que nós tivemos, o senhor falou, esse termo precisa ser colocado com protagonismo. E nós discutimos uma frasezinha para tratar isso. Proteção intergeracional. Garantir que as decisões de hoje sejam sustentáveis para as gerações futuras, promovendo equidade e preservação socioambiental. Esse tema acabou virando o princípio 12 dentro dos 20 princípios norteadores do ESG para o desenvolvimento sustentável, que hoje também norteia a pauta do marco regulatório do ESG para o desenvolvimento sustentável no Congresso Nacional e, de fato, passou, a partir do protagonismo da fala do senhor, a ser uma pauta a ser trabalhada em todos os três poderes, perante também a sociedade, perante a iniciativa privada, no contexto do movimento internacional, seja na prática. Mas eu queria ouvir agora, quem sabe, publicamente, o que para si, esse termo proteção intergeracional pode refletir aí, de fato, para o Brasil. Isso se deveu, evidentemente, à gentileza, enfim, do Dr. Sóstenes e de toda a direção do Instituto e, enfim, a todos aqueles que pensaram os princípios, a gentileza deles todos, Dr. Arnone, para com uma sugestão, uma singela sugestão que eu dei numa das nossas primeiras discussões. Mas a minha sugestão parte de um princípio, uma norma-princípio muito conhecida e referida quando se estuda a teoria geral do direito ambiental, que é o princípio da intergeracionalidade. Né? O direito ambiental e, na verdade, a proteção do meio ambiente, ou ainda, para utilizar a expressão do artigo 225, caput da Constituição, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito que se garante, isto é textual, no artigo 225, para as atuais e futuras gerações. Isso é muito interessante, Sóstenes, porque mostra como discutir essas questões é discutir de muitas maneiras quebras de paradigmas seculares do próprio direito. Para falar aqui, enfim, do nosso métier mais imediato, nós que somos, que viemos de formações jurídicas. Porque o direito, desde a tradição romana, foi pensado na perspectiva
do sujeito de direito, que essencialmente é e sempre foi a pessoa humana. E, portanto, o direito sempre se pensou a partir de uma perspectiva claramente antropocentrista, o homem como centro do direito. A partir de meados do século XX, quando nós começamos a discutir a sério uma pauta jurídica ambiental, e muito particularmente no último quartel, então Conferência de Estocolmo de 1972, depois Conferência do Rio de Janeiro de 1992, este paradigma secular, eu diria até milenar, se eu estou falando de direito romano, ele começa a ser quebrado. E aí se começa a perceber, por exemplo, para dar apenas 2 exemplos, né? No Brasil, Lei 9.605 de 98, a Lei dos Crimes Ambientais, que vem a substituir uma contravenção penal, que estava lá na Lei das Contravenções Penais, que era a contravenção de maus tratos contra animais. Eu passo a ter um crime, já não mais uma contravenção, de crueldade e maus tratos contra animais, sendo que na Lei de Contravenções Penais, para que o crime se consumasse, aquele ato de maus tratos deveria ser praticado em local público ou acessível ao público. É o que dizia a Lei de Contravenções Penais. E qual era a objetividade jurídica? Digamos, a moralidade pública. Basicamente a ideia, isto é o que se lia nos manuais, de que se uma pessoa maltratasse um pássaro, por exemplo, e aquilo passasse impunemente, ele poderia em algum momento entender que da mesma maneira ele pode maltratar um ser humano. Em 98, quando nós passamos a ter a Lei 9.605, que foi objeto de longa discussão, e o anteprojeto, inclusive, teve à frente a minha querida orientadora, a professora Ivete Senise Ferreira, diretora da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. O tipo penal passa a prever o crime independentemente de se praticar em local público ou acessível ao público. Então, já não se tutela mais a moralidade pública ou este sentido de moralidade, porque mesmo que o ato de crueldade se praticasse, digamos, entre 4 paredes, no quarto do sujeito ativo, sem que ninguém visse, de alguma maneira isso chegasse ao conhecimento, isto chegar ao conhecimento das autoridades, esse indivíduo deverá responder. Então o que é que se percebe? Está de alguma maneira se tutelando o animal como ser senciente, ainda que não seja ser consciente, mas ser senciente. E logo, se o animal no Brasil ainda não é titular de direitos, e esta é uma polêmica que já está posta, ele começa a ser destinatário de proteção jurídica, como neste caso. Como em outras situações, né? Hoje, quando se trata de um pet, de um animal de estimação, já se discute, por exemplo, numa situação de divórcio, a condição deste pet, não na perspectiva de coisa, quem vai ficar com o objeto, mas até numa perspectiva de guarda compartilhada. Bom, mas o que isso tem a ver? Aí nós ampliamos o nosso horizonte. Vamos, por exemplo, à Constituição do Equador, que prevê claramente, quando trata da proteção ao meio ambiente, que aqueles direitos são titularizados, e a expressão é esta, por Pachamama. Pachamama é a natureza. Não é um ser humano. E chegamos no caso brasileiro, em que a proteção se dá para as atuais e futuras gerações. Quem são as futuras gerações? São as pessoas que ainda não nasceram e, portanto, ainda não são pessoas. Mas a Constituição garante
a proteção ao meio ambiente para essas pessoas. Então, como eu dizia, o direito ambiental quebra paradigmas de um direito milenarmente construído a partir de uma perspectiva antropocêntrica, porque o direito passa a ser percebido e construído em uma perspectiva ecocêntrica, com outros sujeitos que não são o ser humano, como animais, como as futuras gerações, como Pachamama. E isto é muito importante quando eu penso sustentabilidade, porque eu não posso pensar, Sóstenes, você sabe muito bem disto, de medidas que me resolvam o problema para daqui a 5 anos, para daqui a 2 anos. Eu preciso pensar do que resolva, ou pelo menos atenue o problema, para daqui a 50, 80, 100 anos. Porque é esta a nossa corrida contra o tempo. Não apenas para nós, mas para as futuras gerações. Qualquer planejamento em matéria de sustentabilidade precisa ser de longo prazo. Porque a perspectiva desta proteção, que tem sede constitucional, é uma perspectiva que não se resolve apenas no indivíduo, mas se resolve em uma visão muito mais abrangente, muito mais holística de proteção para o outro, que ainda nem existe, para as futuras gerações. E aí nós vemos como é, me permita dizer, pequeno, mesquinho, quando um líder mundial se retira, por exemplo, de um acordo como o Acordo de Paris, dizendo que este é o momento de o seu país, de o seu estado crescer. E, portanto, sim, ele vai poluir, sim, ele vai queimar combustíveis baseados em carbono, sim, ele vai impactar o meio ambiente. Porque ele ignora que no futuro quem responderá e quem sofrerá com esta escolha são os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, porque este é um raciocínio que já não se resolve mais no presente. Ele precisa pensar o futuro. Sustentabilidade sem perspectiva de futuro não é sustentabilidade, é apenas retórica. E eu rememoro que o senhor pediu para tratarmos esse princípio de proteção intergeracional aplicado ao sistema de justiça, para que os juízes compreendessem que a decisão dele, independente da pauta que seja, vai impactar o futuro. Não só o momento de que garantir que as decisões de hoje, então, a pauta envolvida no sistema de justiça, sejam sustentáveis não apenas para hoje, mas para as gerações futuras. Exatamente. Essa é a grande Na pauta. perspectiva interna, portanto, e na perspectiva externa. Né? É perfeito. Quer dizer, um juiz, ao decidir uma questão que de alguma forma possa impactar o meio ambiente, não pode também só pensar o hoje. Precisa pensar o amanhã e o depois, porque os impactos virão. É pensar com uma dimensão temporal que até então nós não tínhamos. É, de novo, uma mudança, senão uma quebra paradigmática de perspectiva. É isso que a realidade nos impõe, né? Exatamente. Como dizia o romancista, a vida pede de nós coragem para isso também. Conselheiro, agora já indo para os nossos arranjos finais, de fato, eu quero rememorar a frase que o Kofi Annan falou lá atrás, em 2004, quando convidou todas as instituições financeiras do mundo, convidou, no contexto da ONU, convidou os líderes mundiais a refletir sobre uma frase que ficou célebre, na verdade: quem se importa ganha. Né? E eu queria trazer isso para uma reflexão. Se eu estivesse ali agora, olhando, e estará em algum momento, estará na COP30, estará... Na verdade, esse é um grande palco, talvez, para refletir isso. Se eu estivesse ali olhando e falando para todos os líderes mundiais, estivesse falando para todas os líderes, os tomadores de decisão dos órgãos, das empresas, do mundo afora, um minuto, qual seria o recado que eu deixaria para, enfim, esse quórum, esse fórum que estivesse observando agora, um minuto a sua fala para o mundo? O que
que você falaria agora olhando ali para a câmera? Difícil imaginar, porque, enfim, quem sou eu para falar para todos os líderes mundiais, os governantes que aí estarão? Nós estaremos na COP30, a convite do ministro Fachin, que será o presidente do CNJ à altura. Já sabemos que teremos lá o Dia da Justiça na COP e, evidentemente, a Comissão Permanente de Sustentabilidade deverá lá estar. Mas não me dará certamente este palanque. Ele sim, presidente Fachin, terá e com certeza dirá o que deve ser dito nesta matéria. Mas eu talvez dissesse a estes governantes, a essas lideranças, que ao pensar nas suas decisões e ao pensar nos impactos das suas decisões, não pensem no que eu estou dizendo, no que o presidente Fachin dirá à altura, no que outros especialistas, outros estudiosos, cientistas dirão. Porque a grande verdade é que você, líder mundial, não me conhece, não sabe quem eu sou e provavelmente nunca saberá. Mas pense que o que você fizer agora vai afetar a vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Este você conhece, ou vai conhecer, ou quer conhecer um dia. E para ele, a sua decisão hoje será vital. Pense nisso, não só como um ato de responsabilidade, porque talvez não funcione tanto, mas pense nisto como um ato de amor. Uau! Eu fiquei sem palavras, eu fiquei arrepiado e, de fato, esse palco, em algum momento, essa frase, esse corte que vai estar no YouTube, em algum momento, vai sim alcançar todos eles. E vamos fazer com que alcance, porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem que precisa ser colocada mundo afora, né? O amor aplicado às decisões, a solidariedade, a sensibilidade, né? A preocupação com proteção intergeracional. Essa, eu diria que talvez seja a hashtag que nós possamos colocar no podcast de hoje. Hashtag proteção intergeracional. Muito bem. Que seja. E quero agradecer aqui. Eu é que agradeço, meu amigo. Esse super momento. Obrigado pela alegria oportunidade. E a oportunidade dessa parceria, da cooperação. Conte e que, comigo. de fato, possamos aí estar juntos para outros e tantos mais desafios e missões em conjunto. Conte comigo. Alegria.